Servo Isaac, pastor Isaac, vem cá, meu irmão. É porque alguns talvez não conheçam. Nosso irmão veio lá do Rio de Janeiro, trazendo na bagagem uma palavra do Eterno para nós. Então nós, como congregação, nós queremos colocar a vida do teu filho, do Eterno, diante da presença, em nome de Yeshua, nosso Messias. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho. Obrigado, Pai, pela presença dele em nosso meio, porque todas as vezes que o teu filho vem a esta casa, essa casa que pertence a ti, ele traz na sua bagagem, Pai, tanto físico quanto espiritual, Pai, um ensino para esta congregação, porque nós queremos declarar diante da tua Torá que nós somos um com ele, ó Pai. Nós somos um só coração na tua presença, ó Pai, aprendendo de ti a caminhar na tua presença. Seja o Senhor com ele, ó Pai, protegendo a mente do teu filho e o coração do teu filho. Que os ditos da tua palavra sejam através dele para nós um regozijo à tua presença, Pai. Estabeleça o teu querer sobre a vida dele e toda a tua proteção seja a vida do teu filho. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Que o Eterno possa abençoar a tua vida, pastor, e a nós e toda a sua família, viu? Em nome de Yeshua. Chama shalom, irmãos, a todos, amém? Bom, eu fico muito feliz de mais um Shabbat, né, com todos vocês. Trago da minha bagagem, pela misericórdia, né, instrumentos, né, de muita luta, muita batalha. E assim, compartilho com vocês nesse Shabbat com muita alegria por essa oportunidade. Mas a bagagem, quem na verdade a alimenta e vai assim, no entanto, nutrir, né, e suprir essa bagagem, é o próprio Eterno, né? A Bíblia diz que nós somos pó, do pó nós vivemos, do pó nós voltaremos. Mas trago boas notícias também do Rio de Janeiro, né? Os nossos irmãos que mandam um forte abraço para todos vocês. E também algumas experiências que nós temos passado ali no Rio, que não tem sido fácil. Mas como o nosso próprio irmão Léo disse, né, aqui um pouco distante, que essa porção vai falar de um pecado muito grande. Um pecado que o mundo não conhece. Aliás, o pecado de não ter noção de um grande Deus, de um grande Rei, que criou os céus e a terra, o autoexistente que fez todas as coisas, aquele que formou todas as coisas. O universo está estabelecido pela sua palavra. Pois bem, o mundo não conhece esse Elohim, não conhece Adonai. Então esse pecado, o mundo ele provoca esse pecado, né? A Vila Kennedy, onde eu moro, não conhece Adonai. O Rio de Janeiro não conhece Adonai. O Brasil não conhece o Eterno. A gente sabe que o Brasil entrou para um caminho muito errante, né? Que é o antissemitismo, né? E com isso levando muitas famílias, quando ali o presidente ele disse que o Brasil ele é pró-Palestina, né? E com isso ele leva todas as famílias, ele diz eu e o Brasil. Quando ele diz eu e o Brasil, ele está dizendo, está nos envolvendo também nessa questão. Mas graças ao Eterno que nós temos o Shema, né? Nós temos a Torá, nós temos a palavra, temos a visão pela misericórdia que o Senhor tem nos concedido e fomos alcançados por Elohim, através de Yeshua. Quem crê, diga amém. Então, eu quero assim dizer que estou muito feliz com todos vocês aqui, mais uma vez, esse Shabbat maravilhoso, onde a Bíblia ali nos ensina, no livro de Isaías 58, que a gente deve fazer desse dia um dia deleitoso, prazeroso, né? Se você não fizer desse dia, né, os seus próprios negócios, você clamará, né, e ele ouvirá a tua voz e fará com que você cavalgue em lugares altos, né? Ou seja, como está ali no livro de Isaías 55, meus caminhos são de cima, são do alto, não de baixo. Existe uma passagem bíblica que diz assim, o mundo não conhece o Eterno, por isso que vem agora em nossas mentes essa palavra, quando fala assim, o meu povo está em suspense com relação a me buscar. E eu chamo para o alto, mas ninguém me ouve, ninguém atenta para a minha palavra. Ou seja, quando o Eterno diz, eu chamo para o alto,
está dentro de um contexto ali, Isaías 55. Os meus caminhos são de cima, são do alto, não de baixo, não um terreno, como o nosso irmão aqui leu, profeta Ezequiel 13, né, os profetas profetizando coisas de suas próprias mentes. Né? Então, que nesse Shabat, o Eterno possa estar falando conosco e nos abençoando. Quem querer, diga amém. Irmãos, lá em Shemot, capítulo 1, que é essa porção dessa semana, 13ª porção. E o nosso irmão Léo falou uma coisa que é muito importante. É exatamente isso que a gente vai falar aqui com relação, o mundo não conhece Elohim. O rei do Egito, aqui vai se levantar um novo rei que não conhecia José. Mas eu quero ler com vocês primeiro aí, Shemot, ou Êxodo, capítulo 1, verso 1, para a gente estar fazendo a leitura. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem veio com a sua casa. Ruben, Simão, Levi, e Erudá, Issacar, Zelum, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Ao todo havia 70 descendentes de Jacó. Yosef estava no Egito. Vamos pegar o versículo 8. Então subiu um novo rei no Egito, e ele não sabia nada a respeito de Yosef, de José. Amém? Eterno de Abraão, de Isaac, de Israel, como o teu servo já orou, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos nesse Shabat, já podemos sentir a tua presença, através das vidas que aqui estão, através dos louvores, Senhor. Pedimos a ti a tua bondade, o teu amor, que o Senhor venha nos instruir nesse Shabat. Que eu seja um canal de bênção para os meus irmãos. Todavia eu me coloco como um deles, que eu preciso da tua misericórdia. Muito obrigado, Eterno, que seja para a tua honra e seja para a tua glória. Amém, amém. Irmãos, vimos na porção passada que Jacó e José fizeram questão de não serem sepultados no Egito. Por que isso? Por que eles fizeram questão de não ser sepultados no Egito? Para deixar claro para o Egito que Jacó e José e a sua família não pertenciam ao Império Faraônico. A mesma coisa a gente pode aplicar nesses dias de hoje, quando o Eterno nos colocou um sinal, que é o próprio Shabat, que está em Shemot, que vamos ver mais tarde, no capítulo 13, verso 12, colocou um sinal em nós. Esse sinal é o Shabat, que está ali no livro de Ezequiel também, capítulo 20, 19. E por que guardar o Shabat? Por que guardar as festas? Por que se preocupar com o calendário judaico, bíblico? Por que se preocupar com essas coisas? Né? O mundo moderno, a igreja moderna diz que são coisas do Antigo Testamento. São coisas velhas. Mas não podemos esquecer que essas coisas fica assim um termo meio muito comum, né? Essas bênçãos e essas instruções, esses mandamentos estão na eternidade. O Shabat está na eternidade. Livro de Isaías 44, verso 7, Isaías diz que está preparado um povo para a eternidade. O livro de Isaías 66, verso 24, ele diz lá que naquele dia as nações vão subir para adorar Elohim, de Shabat a Shabat, de Rosh Chodesh a Rosh Chodesh, de festa a festa. Amém? Então, se buscarmos todo o Taná, chamado de Antigo e Velho Testamento, nós vamos ver que ali está toda uma estrutura, todo um conhecimento, todo um ensinamento para que hoje eu possa estar aqui, dizendo para o mundo. São esses grandes detalhes que fazem a diferença para o mundo. Amém? Guardando o Shabat hoje, me esforçando, estar na casa do Senhor nesse dia, que é um dia de descanso, um dia abençoado, um dia de santificação. Eu digo para o mundo que eu não faço parte desse império. É um império que não se preocupa com a santificação. Mas veja bem, estamos entrando no segundo livro da Torá, que em hebraico é Shemot, ou seja, nomes, que em grego é saída. Eu queria fazer aqui, em hebraico, Shemot tem um sentido mais específico, nome. Por quê? Porque está ligado, o caráter está ligado, o nome está ligado ao caráter da pessoa. Esse livro aqui não trata só
saída do povo do Egito, mas trata principalmente do caráter do homem. Por isso que nós falamos sobre Jacó, por isso que nós estudamos sobre Abraão, Isaac e Jacó, e agora vão entrar os filhos de Israel, conservando o ensino desses homens, as instruções, ou seja, o caráter dos seus pais. Mas, por isso que chamou nomes, no hebraico, né, tem um sentido mais profundo, nomes, porque está ligado ao caráter do homem. Aí eu vou lembrar por que Yeshua, no livro de João 7, 21, ele diz assim: naquele dia muitos dirão, Senhor, nós não curamos em teu nome. Quem lembra dessa passagem? Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome. Senhor, nós não fizemos maravilhas em teu nome. Shem, nome. O que Yeshua diz lá? Apartai-vos, e eu direi abertamente naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, porque transgrediste a lei do Senhor. Ou seja, o caráter de vocês não está de acordo com o meu caráter, porque o meu caráter está de acordo com o caráter de meu Pai. Amém? Então, é muito importante a gente entender isso hoje, porque tem muita gente ensinando em nome de Jesus, tem muita gente ensinando em nome de Deus, tem muita gente vivendo em nome de Jesus, tem muita gente vivendo em nome de Deus, sem conhecê-lo, sem conhecer Yeshua, sem conhecer o próprio Eterno. Quem conhece Yeshua, conhece o Eterno. Amém? Quem queria, diga amém. Então veja, por isso que lá no livro de Deuteronômio, mais tarde a gente vai estudar capítulo 18, verso 18 ao verso 20, o próprio Eterno diz assim: eu levantarei, Moisés, um profeta semelhante a você, e ele há de ensinar em meu nome. Ou seja, ele há de ensinar a Torá, e a Torá está de acordo com o meu nome. Toda a estrutura que existe na Torá, todo o ensinamento, todo um princípio que há na Torá está de acordo com o meu nome, ou seja, está de acordo com o caráter de Elohim. E eu hei de levantar, e aquele que não der atenção às suas palavras, eu vou requerer dele. Por isso que a importância do Shabat, por isso a importância das festas, por isso que eu vim lá de Vitória atrás do meu calendário, do Rio atrás do meu calendário. Eu tenho lá o meu já, mas assim, eu já botei no meu coração que a gente vai estar assim, usando de vocês, que até porque é mais estruturado, tem tudo um detalhe. E tem algo espiritual aí também, né? Tem uma comunhão espiritual. E esse calendário não chegou no Rio. Voltou 2 vezes, né? Mas eu vou lá buscá-lo. Daqui a alguns tempinho, eu estou passando para a Vitória, estou acompanhando as porções na Bíblia, né? Mas eu vou buscá-lo e estou levando. Tomara que não ocorra nada nessa viagem, né? Então, olha lá. Então, o próprio Eterno frisou essa questão. Eu hei de levantar um profeta, disse isso para Moshe, para Moisés, e ele há de ensinar em meu nome. O que me alegra nessa manhã, nesse Shabat, que se você abrir em João 17, verso 1, você vai ver lá que Yeshua ora a Elohim, ele disse: Pai, a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Elohim, e é teu filho quem tu enviaste. Mas olha esse detalhe lindo sobre Shem, nome, né? Nós estamos na porção Shemot. Ele diz, Pai, no verso 5 ele diz: Pai, eu ensinei o teu nome a eles. E hei de ensinar mais. Veja, o ensino de Yeshua é sobre o caráter do próprio Elohim, é a Torá. E no versículo 25, já no último verso desse livro, pastora Sandra, ele disse: Pai, eu ensinei o teu nome a eles, e hei de ensinar mais. Amém? Então nessa, lá no livro de João 14, 16, Yeshua fala assim: eu vou para o Pai, e mandarei o Ruach HaKodesh, o Espírito Consolador, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Então hoje o Espírito nos ensina sobre o caráter de Hashem. Diz que estaria continuando a nos ensinar. Então creio que nessa manhã nós estamos aprendendo sobre o caráter do Eterno. Estamos aprendendo
aquilo como o Eterno pensa. Lógico que eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai aprender, né, como o Senhor pensa. Quem subirá no monte, ou quem subirá nos céus, para poder entrar na mente do Eterno e o ensinar? Ninguém, né, tem essa capacidade. Mas graças ao Eterno que Ele nos concedeu o seu Espírito. Mas veja bem, é importante entender isso, porque lá no livro de 1 João, capítulo 1, verso 5, João fala assim: e Yeshua nos ensinou que o Eterno é luz. E Yeshua nos ensinou que o Eterno, em alguma versão está, e Yeshua nos ensinou acerca do nome do Eterno. Então veja que essa questão de nome, né, Shemot, nomes, essa porção não só vai tratar, né, do êxodo, que é a saída, mas principalmente vai tratar, todo o livro de Shemot vai tratar sobre o caráter do homem. Por isso que esse livro fala sobre libertação. Amém? Libertação. E o povo de Israel entrou no Egito dentro de um propósito do Eterno. É importante a gente entender isso, que o povo de Elohim entrou no Egito dentro de um propósito do Eterno. Por isso que vem agora na nossa mente Isaías capítulo 30, verso 1 ao 4. Não desça ao Egito dizendo que foi pela minha cobertura, porque não foi. Lá no Rio, às vezes isso acontece muito: pastor, eu vou dar um tempo, tem algumas pessoas que elas retornam para Roma, e logo vem essa palavra: olha, não diga que você está descendo para Roma ou para o Egito sob a cobertura do Eterno, porque você não está. E lá na frente a pessoa volta toda quebrada. Nós temos muitas experiências sobre isso, porque as pessoas começam a confundir, né, o nome do Eterno com outros nomes, começam a confundir os propósitos do Eterno com os propósitos do mundo. Exemplo: há pouco tempo o mundo teve a festa de Natal, Ano Novo. Ano Novo, quem celebra Ano Novo também faz homenagem e faz adoração ao Deus, o Deus Jano. Essa história eu creio que vocês sabem, né? Jano, duas faces, para trás, para frente, tal. Quem celebra o Natal celebra ao Deus Baal, que o Senhor repreenda em nome de Yeshua, e outros deuses. Vamos encontrar o Deus do Egito. A nona praga que o Senhor lançou sobre o Egito foi o Deus Ra. Ele nasceu no dia 25 de dezembro. No Baal, no Egito, na Grécia, enfim, tudo que é canto, aí nós vamos encontrar deuses nascendo no dia 25 de dezembro. Mas é bom lembrar também em Ezequiel 8, quando ali o Hashem, né, o Eterno, chama Ezequiel, manda ele quebrar ali uma parede, para que ele entrasse num compartimento, né, e encontrasse 25 homens de costa para o templo, ou seja, de costa para Sião, e voltado para o Deus Sol, adorando o Deus Sol. Então, dentro disso também eu queria deixar aqui, irmãos, de que o mundo tem as suas festas aí, tem os seus eventos, mas aquele que conhece o caráter do Eterno, aquele que busca o Eterno, tem todo um cuidado. Então, o cuidado de discernir as coisas, quando ali no livro de Levítico 23, já no último verso, diz: e eles saberão discernir as coisas puras das coisas impuras. Que nós tenhamos essa capacidade. Não descer para o Egito sem autorização é você botar a tua fé em risco, é você duvidar do Eterno, é você querer achar que o Eterno, ele é um Senhor de confusão, mas ele é perfeito, ele é justo. No livro de Isaías 42, verso 8, ele diz: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não dou a outro. Amém? Quem crê, diga amém. Então eu queria deixar aqui um outro detalhe. Esse livro de Shemot é considerado um dos livros mais importantes da Torá. Um dos livros mais importantes, por quê? Por seu conteúdo histórico. Aqui nós vamos ver a história dos filhos de Israel. Podemos ver lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo, ele nos exortando ali a não desconsiderar esses fatos históricos. Não é isso? Onde Paulo diz: olha, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu com os vossos pais lá no deserto. Eu queria só frisar aqui uma coisa muito importante.
Paulo escreve para os Coríntios, aos Coríntios, né? E essa congregação era fora dos muros de Jerusalém. E segundo diz o contexto histórico, que havia mais gentios do que judeus nessa igreja. Problemática a princípio, né? Depois ela vai se tornar uma igreja mais madura. Mas eu quero frisar aqui que Paulo trata como os pais dessa igreja lá, os judeus, quando ele diz: eu não quero que vocês ignorem o que os vossos pais fizeram lá no deserto. Não esqueçam. Eu queria só frisar isso, porque hoje a doutrina, a teologia moderna diz que os nossos pais são outros, né? Os nossos pais estão na Torá. Como diz lá num dos profetas, haveria tempo que os pais estariam convertendo os corações dos filhos e os filhos dos pais. Ali, segundo a visão de alguns judeus, e eu concordo com isso, que está dentro de uma contextualidade bíblica, de que os pais ali são os judeus convertendo os corações dos gentios, porque Israel é tratado como mãe das nações pelas escrituras. Israel é o primogênito de Elohim, como está nessa porção aqui, né? Então, olha lá. E o outro ponto, por apresentar grande parte da Constituição civil e religiosa. Shemot é considerado um dos livros mais importantes, toda a Torá ela é importante, mas mais importante por seu conteúdo histórico. Amém. Por apresentar grande parte da Constituição civil e religiosa do povo de Israel. Queria só frisar isso porque é importante, porque essa Constituição, nós estamos baseados nela, né? Nós como goim, gentios, enxertados ali como Paulo nos ensina em Romanos 11, né? E na porção passada a gente vai ver, nós estudamos, né, ali Jacó abençoando Efraim e abençoando Manassés. Quer dizer, um enxerto ali, não sei se eu entendi assim, né? Dentro de uma estrutura bíblica ali, Efraim era filho de uma gentia que vai casar com Iosefé, e ali, de acordo com as escrituras, quem determina a nacionalidade é a mãe. Por isso que no livro de Romanos capítulo 9 e 6, Paulo diz que não por ser filho de Abraão, mas por ser da descendência de Isaac. Porque Isaac veio de Sara, Sara veio de lá de Sem, né? Há toda uma estrutura que a gente deve entender para que a nossa confiança e a nossa fé seja fortalecida. Mas queria deixar um outro ponto também, que pelo próprio Espírito, que é de suma importância, está no livro de Shemot, ainda, quando nós lemos o capítulo 1, que diz o seguinte: estes são os nomes dos filhos de Israel. Veja bem, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram na terra do Egito com Jacó. É bom a gente frisar essa parte, porque segundo diz os sábios, lá no Rio fui criticado uma vez por usar muito comentários judaico, mas esses comentários para mim não tem tanta importância se não houver base na Torá, base nas escrituras. Eu uso com base nas escrituras. Então houve uma crítica dizendo: eu uso sim, muitos deles, mas com base nas escrituras. Por quê? Porque segundo diz os sábios, que a atribuição, ou seja, a Torá atribui essa repetição, porque lá no capítulo 46, no verso 8, também vai falar de toda a descendência dos filhos de Israel. E a Torá inicia com os nomes dos filhos de Israel. Essa porção Shemot inicia com os nomes dos filhos de Israel, porque eles conseguiram preservar as instruções dos patriarcas, ou seja, dos seus pais. Veja, isso é muito importante a gente entender a questão do nome, Shem. Os sábios dizem, mas não é porque os sábios dizem, é porque na verdade nós vamos ver que lá na frente, quando ali o povo vai começar a clamar pelo Eterno, o Eterno vai reconhecer o seu povo. Por que ele vai reconhecer o seu povo? Não vai dar para ler toda a porção, que a porção é grande. Mas mais tarde, quando ali o faraó vai começar a colocar jugo sobre os filhos de Israel, né, porque nós vamos ver aqui um ponto muito interessante, que o faraó vai perceber que o povo estava crescendo,
se desenvolvendo. Mas eu quero frisar ainda esse primeiro ponto aqui, por que os nomes dos filhos de Israel são citados logo no início dessa porção? Porque eles conseguiram preservar as instruções, os ensinos dos seus pais. Isso é muito importante a gente falar nesse Shabat, nessa manhã, que esse é o nosso propósito também. Eu estava ali assentado próximo à pastora Sandra, aí eu dizia, essas crianças que vão prosseguir, essas crianças que vão dar continuidade a esse trabalho, a esta obra, e precisam preservar, em nome de Hashem, precisam preservar as instruções dos nossos pais, dos pais. E quando eu falo pai, dá uma ideia que são os pais na Bíblia, são os próprios pais que estão aqui nesta manhã, né? Porque lá nós oramos também pelas crianças, ungimos as crianças, e a oração é sempre assim, Senhor, que o Senhor conceda capacidade a esses pais, alegria, motiva esses pais, impulsiona com o teu espírito a esses pais, para que eles venham ter a ousadia, a alegria, o discernimento, que eles vejam a importância de instruir os filhos na Torá, nas Escrituras. Porque que são eles que vão dar prosseguimento à obra de Elohim. E quando fala de obra, não é qualquer obra, né? É algo precioso, é algo que não se estraga, é algo que não perece. É algo que Davi, lá no Salmo 119, versículo 160, ele fala isso, que as tuas palavras sejam puras, verdadeiras, santas, desde o princípio até a eternidade. Yeshua repete a mesma coisa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é algo eterno, é algo que a gente precisa estar ensinando aos nossos filhos. Então, esse comentário dos sábios tem base nas Escrituras, quando eles dizem que Shemot começa já citando, ou recitando, porque lá no capítulo 46, de verso 8, lá declara toda a descendência de Jacob. E aqui repete logo no início dessa porção. Por que essa porção faz questão de fazer menção dos nomes dos filhos de Israel? Porque eles preservaram os ensinos dos seus pais. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para todos nós. Lá em Shemot, capítulo 23, eu vou aqui me antecipar, capítulo 2 de Shemot, nós vamos ver por que Hashem, né, o Eterno, vai lembrar dos filhos de Israel. Por que ele lembra? Olha ali, 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. No entanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Elohim ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olha esse detalhe aqui. Elohim viu o povo de Israel e os reconheceu. Por que hoje reconheceu? Por quê? Porque eles preservaram as instruções dos pais. Amém? E por que eu não quero aqui me enaltecer, vou contar para vocês uma experiência. Não, eu me vanglorio no Senhor que eu sirvo. Ele diz isso. Não se vanglorie na sua própria força, não se vanglorie no seu próprio entendimento. Jeremias 13, Ezequiel 13. E não se vanglorie na sua própria força, na sua própria riqueza, no seu próprio entendimento. Mas se você tiver de se vanglorie nisto, em me conhecer. Por isso que a gente usou aqui o livro de João 17. Yeshua veio ensinar o nome do Eterno, o seu caráter. Mas veja, e Deus hoje reconheceu. Por quê? Porque preservaram os ensinos dos seus pais. Então, esse é o segundo ponto que eu queria deixar aqui. A gente precisa preservar o ensino dos nossos pais. Quem são os nossos pais? Os judeus são os nossos pais. Biblicamente, né? Pela Torá, são os nossos pais. Está ali no livro de Isaías 49, verso 6. Israel é a luz das nações. E Yeshua, quando vem para Israel, encontra os filhos de Israel
aqueles que lá em Êxodo 19:6, que nós vamos estudar posteriormente, que o Senhor atribui a eles, vai confiá-los, né, a Torá, pega esse povo subjugado. Mas Yeshua não desiste dos propósitos do Eterno, quando ele pega 12 judeus, 70 judeus, prepara para enviar para o mundo. E chegou até aqui nesta tarde, até aqui, até agora. Quem querer, diga amém. Amém? Amém. Então veja, é importante, eu queria aqui, irmãos, essa questão que o reconheceu, o Senhor, ele reconhece, ele conhece o seu povo. Lá no Rio, o Senhor nos deu uma palavra que dizia o seguinte: eu me relaciono com todo mundo. Não é isso? Com o mundo também. Ele envia chuva, sol, envia alimento para toda a face da terra, como está em Provérbio. O Senhor ama toda a raça humana. O Senhor não é só o Deus de Israel, de Abraão, é o Deus de toda a raça humana. Ele diz no Salmo 47, os governos da terra são meus. Isaías 41, ele diz que criou as almas para colocar no mundo. Todo o mundo é de Adonai. Mas ele disse uma coisa muito importante que eu queria passar aqui. Quando eu li agora aqui essa parte, o vento aqui está tirando aqui, ó. Tá? Shemot capítulo 2, aqui, Deus viu o povo de Israel e o reconheceu. Então, a gente vai ver que de fato, ele reconhece aquele que o busca, mas lá no Rio, que vi agora na minha mente, ele diz o seguinte: eu me relaciono com todo mundo, mando chuva, sol, mando alimento para toda a terra, mas o meu relacionamento especial é com um povo específico. É com um povo específico. É o povo que possui as minhas características, ou seja, né, um povo que possui o meu sinal. A questão do sábado é muito sério, né? É muito sério. A questão do sábado o sábado é uma revelação, né? Aqueles que possuem o meu sinal, aqueles que andam no meu caminho, aqueles que se preocupam com os meus propósitos, aqueles que estão inseridos estão inseridos nos meus propósitos, aqueles que se esforçam em fazer a minha vontade, aqueles que fazem lembrança do meu nome. O Shabat faz menção do nome de Adonai. Amém? As festas fazem menção do nome de Adonai. O terceiro ponto está exatamente naquilo que o nosso irmão aqui confirmou esse estudo. Está aqui, lá em Shemot, capítulo 8, que diz assim: Então subiu, eu estou lendo Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículo 8. É na porção ainda. Então subiu um novo rei no Egito, e ele não sabia nada a respeito de Yosef. E disse ao seu povo: vejam, os descendentes de Israel tornaram-se um povo muito numeroso e poderoso para nós. Olha só, isso aqui a gente já podia até parar aqui e falar sobre quando a gente começa a crescer, né, estabelecer os propósitos do Eterno e se desenvolver, aí começa o levante, né? Então veja, nesse terceiro ponto, diz que após a morte de José e de seus irmãos, o texto nos ensina que vai se levantar um rei que não sabia nada a respeito de Yosef, não sabia nada sobre José. Foi quando o nosso irmão falou sobre esse é o maior pecado da raça humana, não buscar e não se preocupar em conhecer o Criador, aquele que fez todas as coisas, aqueles que formou todas as coisas. Há pouco tempo lá no Rio, o Senhor nos deu um estudo sobre leis e regras de como se acordar cedo. Poucas pessoas foi esse estudo. Leis e regras, como acordar cedo. Por que isso vem na nossa mente agora? Porque, de fato, sim, leis e regras de como se acordar cedo. E nesse estudo nós descobrimos, irmãos, uma coisa maravilhosa. Eu considero maravilhosa, não porque eu acordo cedo, porque eu acordo cedo. Não porque eu vim de 30 anos de quartel, né? Mas porque eu acordo cedo mesmo. E acordar cedo é mandamento.
Davi no Salmo 5 ele diz: pela manhã eu te buscarei, e o Senhor há de ouvir a minha voz, e eu hei de apresentar todas as minhas necessidades, né? Ali Davi fala isso: pela manhã eu acordarei. Então, nesse estudo, nós aprendemos que aquela vozinha, quando a gente acorda, não tem aquela vozinha? Eu não sei se aqui esfria muito no inverno. Lá no Rio, o inverno chega às vezes 14 graus. É pouco com relação ao sul, né? O sul é 6. Eu tive essa oportunidade de estar lá. Na Argentina chega a 3, 4 graus abaixo de zero. Mas para a gente lá, 13 graus já está muito frio. Mas veja, no inverno, às vezes, a pessoa debaixo daquele lençol, aquela coberta de 8 polegadas de espessura, né, com a preguiça, descobriu nesse estudo que aquela vozinha, que muitas vezes chega ao nosso ouvido e diz assim: dorme mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Descobrimos, de acordo com as Escrituras, e descobrimos nesse estudo que essa voz, ela é proveniente de um instinto mau nosso. Instinto mau. É ruim. Por isso que o estudo sugere a gente atentar para um tigre. Seja ousado como tigre, seja valente como um leão, seja ágil como veado, com relação a este instinto. Ou seja, ao acordar você tem que ser ousado, ao acordar você tem que ser forte, e ao acordar você tem que ser veloz, e abrir os olhos você tem que se levantar logo, né? Porque se você der espaço para esse instinto, ele vai dominar você. Por que eu estou falando isso? Porque a gente falou aqui sobre a questão de conhecer o eterno. E se nós conhecemos o eterno, somos levados pelo próprio Espírito em acordar cedo. Essa é a maior dificuldade. Lá no Rio também não digo lá no Rio, a gente, eu não sei aqui eu creio que todos estão no sacrifício da manhã, né, se alegrando, né? Lá no Rio uma dificuldade muito grande. Mas isso não tira a nossa motivação, isso não nos desmotiva, porque faz parte do processo da restauração mesmo, né? Então lá, esse terceiro ponto lá em Shemot vai falar sobre, irmãos, eu estou dizendo isso porque é uma coisa séria mesmo. Sacrifício da manhã, eu não serei salvo porque eu não acordo cedo. Lá no Rio alguém fez esse questionamento: eu não serei salvo porque eu não acordo cedo? Digo, venha cá num cantinho que eu vou te ensinar uma coisa. Eu não serei salvo, é que eu estou um pouquinho rouco, eu não serei salvo porque eu não acordo cedo? Eu digo, bem, você faz parte do processo da restauração, você está inserido no reino, você foi erguido, levantado para trabalhar para o eterno, como está no livro de Salmo 104 ali, que enquanto os animais vão para suas guaritas, os animais noturnos, o homem está acordando cedo, para labutar até a noite. Tá, mas veja bem, enquanto você dorme até mais tarde, até 8, 9, 10 horas, o mundo espiritual já acordou há muito tempo. E quando você cochila, e quando você acorda às 10 horas da manhã, ainda meio 11, o instinto mau já te dominou até os dentes, né? Até os dentes mesmo, até os dentes. Aí você vai lembrar daquele enfermo que você teria que ter intercedido, você vai lembrar daquela pessoa que depende, né, da sua intercessão, porque depende mesmo. Você vai lembrar daquela causa que você está para vencer. O inimigo já tomou há muito tempo. O mundo espiritual, irmãos, não dorme. É veloz, é rápido, são prudentes, não dormem, né? Então nós temos que acordar cedo mesmo. Quando você dorme até 8, 9, 10 horas, o mundo espiritual já agiu na sua vida, contra a sua vida há muito tempo. Por isso que isso trata da vida eterna. É vida eterna. Todos que são levantados para o eterno. No livro de Isaías 56, lido pelo nosso irmão aqui. Tudo vai se encaixando, né? Versículo 6, o eterno diz: e o estrangeiro que ama o meu nome, me servindo, amando o meu nome e me servindo.
Shem está lá, o meu nome, a mão no meu nome. Eu tenho que ir lá em Shem, né? Eu tenho que ver lá o que Yeshua ensina lá no livro de João 17, quando ele diz, eu ensinei o teu nome a eles. Aí a gente vai falar sobre o sacrifício da manhã, a gente vai falar sobre o Shabat, a gente vai falar sobre as festas, os conceitos, os princípios de santidade, vai falar de tudo isso que o Senhor tem nos concedido. Quem crê, diga amém. Então lá, mas em Shemot ainda, capítulo 8, versículo 8, do capítulo 1, fala sobre um rei que não conhecia José. E quando o nosso irmão Léo disse que esse é um grande pecado, é o maior pecado, eu creio que é esse, não reconhecer o Eterno como o seu único Deus. O mundo não conhece o Eterno. Irmãos, o mundo não conhece o Eterno. O que nós recebemos, nisso eu posso me enaltecer, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me abençoa, é Ele que me supre todas as coisas, então isso eu me enalteço sem dúvida nenhuma. A honra e a glória ao Eterno. Mas veja, o mundo não conhece o Eterno. Aqui diz, o rei, levanta agora um rei que não conhecia José. Quem foi José? José foi um homem, né? Nós estudamos isso nas porções passadas, um homem que foi usado no propósito do Eterno. Um homem que sofreu muito, né? Foi escarnecido pelos seus irmãos, vendido pelos mercadores, e que por sua vez vai ser vendido para a casa de Potifar, que por sua vez vai ser preso, e agora ele vai se levantar como o segundo homem do Egito. Mas na verdade ele não é o segundo homem do Egito. Ele se levanta como Deus sobre o Egito. Ele está uma tipologia do Mashiach. Deus sobre o Egito. Né? Porque na verdade o egípcio ali estava num sentido figurativo só. Porque quem manobrava com o Egito era José. Isso eu ensino lá no Rio também, irmãos, que quando nós temos o único Senhor, e quando nós temos de fato o Espírito do Eterno, outra vez um colega chegou para mim e falou assim, irmão Isaac, digo, pronto, vou fazer um concurso. Digo, amém, bom. E estou pedindo ao Eterno que eu seja o primeiro colocado. Digo, besteira tua. Besteira tua. Mas por quê? Besteira tua. Porque, veja bem, não se preocupe em ser o primeiro colocado. Se preocupa em passar nesse concurso e ser classificado. Porque se você for o primeiro e o último, você será o cabeça dessa empresa. Isso eu ensino lá. Eu digo isso sem dúvida, irmãos, e sem hipocrisia. A gente está na internet? Tá, amém. Não, amém. Sim, porque se existe um cabeça nessa cidade, esse cabeça são vocês. Ou não? A quem o Senhor atribuiu? Sim, e para quê? Aí é onde entra o sacrifício da manhã. Amém. A Vila Kennedy é nossa. Vou contar uma coisa para vocês aqui rápido, mas vou fechar essa questão do rapaz que queria ser o primeiro colocado. Eu disse para ele, faça o concurso e ore o Senhor para você passar. Se você for o primeiro, amém. Se for o último, amém, passe. Mas seja o cabeça dessa empresa. Seja o cabeça dessa instituição. Isso nós podemos aplicar, trazer muitos exemplos. Um jovem, se tem a Torá, ele é o cabeça da sua sala na escola. Se o homem está na sua empresa, não é mais o dono da empresa não é mais o chefe daquela empresa. Quem é o chefe dessa empresa? É ele. Porque é ele que vai conduzir toda aquela estrutura ali em oração, em intercessão, em consagração e em jejum. Sim, mas aí eu estou falando isso porque a Torá nos traz para essa responsabilidade, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja pai de família, começa pela própria casa. O pai é o cabeça, né? É o cabeça. E assim, na sua empresa, ele é o cabeça. Ah, mas eu tenho um chefe. Eu tenho um chefe. Eu servi num local chamado Depósito de Combustíveis. Digo isso não para me enaltecer, só como testemunho. Então, nós orávamos. Esse quartel era tão ruim, quando nós chegamos lá nesse quartel, a recepção que eu tive, de um cabo bem baixinho, ele disse, seja bem-vindo ao inferno, sargento.
eu já havia chegado naquele quartel um pouco triste, porque eu não queria ir para lá. Mas logo depois, o Eterno me encheu com tanta alegria, de que eu apertei a mão daquele rapaz e disse: eu vim para abençoar esse quartel. Dali para lá, nós conseguimos construir uma igreja dentro do quartel. Aquele quartel que era tratado como inferno, começou a se tornar uma bênção. Era 2 jejuns por semana para vencer as lutas ali. Ia chegando todo dia, porque eu era o primeiro a chegar no quartel, ia para a oração, e era o último a sair desse quartel. Mas veja bem, certo dia, o vice-diretor desse quartel me chamou, porque todo mês tinha aquele encontro de conselho dos oficiais. E o quartel havia mudado muito. E essa mudança foi devido às intercessões. Não posso ter dúvida. Não posso duvidar. Tudo mudou. O quartel se tornou uma bênção. Aquilo que era um inferno se tornou agora uma grande bênção. Mas veja, nesse encontro do conselho dos oficiais, o vice-diretor olhou assim para mim e disse: Isaac, continua orando pelo quartel. Foi ali onde eu aprendi, né? Como nós temos peso no nosso trabalho, como o jovem tem peso na sua sala de aula, como o homem tem peso na sua empresa, enfim. Então, essa responsabilidade é dada a nós. Mas veja bem, aqui diz que o rei não conhecia José. Quem foi José? Foi um grande homem que o Senhor usou para poder entrar no Egito, dentro de um propósito, para atrair os filhos de Jacó. Isso nós estudamos na porção passada, retrasada, para atrair os filhos de Jacó para o Egito, para salvá-los. Isso nós estudamos. Mas eu só queria frisar aqui uma coisa muito importante, não só para atrair os seus irmãos, mas também para salvar muitas vidas. Mas também para salvar muitas vidas. Eu lembrei quando nós estávamos falando, essa semana, né, pastora? O nosso propósito aqui é principalmente salvar vidas. O objetivo final é salvar vidas. Porque assim também o profeta, Daniel capítulo 4, quando ele soube do Egito, do rei, o rei havia mandado fazer uma estátua para que todos pudessem adorar, sem exceção, ele foi pego adorando o Eterno. Depois ele é avisado que o rei tinha dito que ia mandar matar todos os magos, todos os bruxos, feiticeiros da face da terra. E o que me chama a atenção quando eu lembro o objetivo de José, ele não entra no Egito só para atrair os seus irmãos. Ele entra no Egito para salvar vidas. Então, veja bem, Daniel vai orar ao Eterno também com esse mesmo pensamento, com essa mesma intenção. Não só em favor dele, dos seus irmãos, né? Mas em favor dos bruxos, dos feiticeiros naquela época também. Você lembra disso? Ele ora em favor não só dele. Sim, irmãos, veja. Exatamente isso. Não somente ele, não somente os 3 que estavam com ele, mas todos os magos, todos os feiticeiros, todos os espíritas, ele ora em favor dessas vidas também. Então, veja bem, o rei do Egito não conhecia José. Não conhecia um homem que tinha esse pensamento, um homem que tinha essa mentalidade, um homem que possuía essa preocupação com o próximo. Então, veja, pega lá em Gênesis 50, versículo... Eu queria só frisar isso, para poder falar sobre a questão do rei do Egito, né? Porque ele não conheceu José. Mas não é só o rei do Egito. O mundo não conhece José. Quando se fala de José, nós iniciamos com a mentalidade, com a ideia de que os filhos de Israel entraram com as instruções dos patriarcas. E José tinha essa instrução. José tinha toda uma ideia do que iria acontecer. José foi o que estudou, entenda. Existe uma ideia que Abraão, Isaac e Jacó não guardaram leis. Guardaram sim. Gênesis 26, 4, 5, o Eterno diz: Isaac, se você andar como teu pai andou na minha presença, ele guardou as minhas leis, meus mandamentos, meus estatutos. E hoje muitas pessoas falam assim: eu sou filho de Abraão. Gálatas 3,7. As pessoas não entendem quando Paulo fala: vós sois filhos de Abraão pela
Fé. E a palavra fé, a gente já sabe, está muito... uma adesão. Isso, fé é emunar, né? Fé, quando eu digo eu tenho fé em Adonai, dentro de uma contextualidade, eu estou dizendo, eu tenho confiança em Adonai, eu sou fiel a Adonai, eu sirvo a Adonai. Aí eu tenho que adquirir esse caráter. Nós estamos aprendendo, né? Eu tenho um caráter de reino. Nós estamos aprendendo. Estamos sendo instruídos pelo Espírito a adquirir esse caráter. Quem queria, diga amém. Amém. Mas lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 50, eu queria frisar, porque a mesma coisa, irmãos, o mundo espiritual aqui, o mundo lá fora, não conhece as nossas ideias. Não conhece as nossas intenções aqui. Qual é a minha intenção aqui? É passar o Shabat aqui, cumprir com essa rotina e ir embora? Não se preocupar com os pobres, com os necessitados? Aí eu caio lá em Isaías 58, quando o Eterno começa a exortar o povo. Vocês jejuam, vocês se consagram, e vocês clamam a mim. E vocês reclamam porque vocês clamam a mim, e eu não ouço vocês. Porque vocês jejuam de uma forma errônea. Não poderíamos aplicar isso no Shabat. Vocês dizem que guardam o meu Shabat, né? Vocês clamam a mim e dizem que guardam o meu Shabat, mas guardam o Shabat de uma forma errônea. Então lá fora, o mundo não conhece a nossa consciência aqui dentro. O nosso desejo, a nossa intenção, de fato, o nosso alvo, o nosso objetivo é adorar o único Senhor através de Yeshua. E aí buscar, exatamente, e buscar um caráter compatível, um caráter que esteja em consonância com o caráter do Eterno, porque senão não vai adiantar. José, ele mesmo com todo o sofrimento, aqui ó, 50, capítulo 50 de Gênesis, 50, o versículo está num versículo, deixa eu pegar aqui o versículo, irmãos, 15, veja bem, constatando a morte de seu pai, os seus irmãos de Iosef disseram, talvez Iosef nos odeia e deseje vingar-se de nós por todo o sofrimento que lhes causamos. Então enviaram uma mensagem a Iosef que dizia, seu pai ordenou o seguinte antes de morrer, diga Iosef, eu imploro a você, por favor, que perdoe a maldade e a impiedade de seus pais quando prejudicaram você. Por isso, nós te imploramos que perdoas a maldade dos seus servos, do Deus de teu pai. Iosef chorou quando eles falaram. E seus irmãos aproximaram-se, prostraram-se diante dele e disseram, veja, somos os seus servos. No entanto, Iosef lhes disse, não temam, acaso estou no lugar de Deus? Vocês desejaram prejudicar-me, mas Elohim planejou o para o bem, para que isso resultasse no que se vê hoje, a salvação da vida de muitos. Essa intenção o Egito não conhece. Essa intenção o Egito não conhece. Irmãos, é aqui que eu queria falar. Essa intenção o Egito não conhece. Por isso que nós frisamos a questão, o que nós fizemos no dia 25 de dezembro, né? Celebramos o Natal, contribuímos para essa festa, porque quem celebra Natal contribui com o sistema político e econômico do nosso país. Aquece os cofres públicos. Sim, os pobres, digo pobre, que também eu sou um pobre, entre aspas, né? Simples, né? Mas os pobres, é a massa, são com essas festas, são com essas celebrações. Isso foi estabelecido pela própria Roma. Não vamos entrar num contexto histórico, irmãos. Isso a gente já sabe. São essas coisas que o governo, né, o sistema político, o sistema religioso vai se manter, vai se sustentar com esse aquecimento. Os pobres vão nas lojas, né, os pobres com seus 13º são obrigados a devolver aos cofres públicos e aquece toda uma elite. E o mundo e a elite vai manipulando, vai subjugando as nações e os povos. Eu digo as nações por quê? Porque Apocalipse 21 diz lá que ela contaminou todos os reis da terra.
Quem nunca viu falar sobre a mulher mansa? Alguém já ouviu falar sobre a mulher mansa? Não? Mulher mansa. Não. Mulher mansa. Eu posso tomar só um pouquinho? A mulher mansa, esse copinho aqui mesmo? Ah, tá bom. Mulher mansa. Mulher mansa, quem achará? Eu não quero encontrar essa mulher mansa. Perdão, mulher mansa, não, irmãos. É que eu falo rápido. Mulher de fala mansa. Essa mulher de fala mansa está lá em Provérbio capítulo 2. Né? Filho meu, né? Busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque o discernimento, entre na minha compreensão, porque ela vai te livrar da mulher de fala mansa. A mulher de fala mansa, ela diz: Jesus já levou tudo sobre si, irmãos. Né? Não precisa mais guardar o sábado. Jesus levou tudo sobre si. Levou a carne de porco, levou as festas. Ela dá uma shalom, uma paz, né? Uma mansidão tão grande. Cuidado. Eu não vejo que Yeshua, pelas escrituras, não vejo que Yeshua é assim, não. Eu vejo Yeshua bem. João 5, você vai encontrar Yeshua com fala mansa. Yeshua lá em João 6, né? A multidão foi atrás de Yeshua. Por onde tu andavas? Ele disse: vocês não vieram atrás de mim por causa dos sinais que eu vos ensinei. A gente pode falar: vocês não vieram atrás de mim por causa do Shabat, da importância de fazer visita aos pobres, os necessitados, a importância da Shaharit, das profecias, daquilo que há de acontecer. Vocês não vieram atrás disso. Vocês vieram atrás do pão. No livro de Lucas 4, o inimigo de nossas vidas, quando falou assim para Yeshua, né, foi tentar Yeshua. Yeshua transforma essas pedras em pães. A pedra ali também representa a própria Torá, rochedo, né? Caráter firme, rochoso. E é assim que hoje ele faz, transforma a Torá em pão. Né? Hoje, futebol e novela. Antigamente era pão e circo, e hoje, futebol e novela. Hoje, se você pegar uma criança, nada contra futebol, sou contra a idolatria, muito grande, a cartolagem. Mas se você pegar uma criança pequenininha assim, de 4, 5 anos, ela conhece toda a escalação do time, e por que não dizer até a própria peça íntima que os jogadores usam. Conhece. Desculpa usar aqui fazer essa colocação aqui em púlpito. Mas ela conhece tudo, mas não conhece o Elohim que a criou. Esse é o ensino. Então veja, o objetivo é o rei do Egito não conheceu José, e por não ter conhecido, não conhecia os seus objetivos. Muitos conheceram José e foram muito abençoados, né? Trouxeram em suas lembranças o nome de José e consideraram as obras de José. Isso é para se cumprir lá no livro de Gênesis 12, verso 1 e 2, que o Eterno disse: aquele que te abençoar será abençoado. Amém? Veja esse detalhe aqui também, né, irmãos? Olha só, quando eu olhava para aquela porta ali, eu agora até lembrei quando eu cheguei aqui, essa questão de essa questão de não só atrair os seus irmãos, mas sim salvar vidas, que José salvou o mundo naquela época, né? Quem crê, diga amém. A tipologia do Mashiach. E eu lembrei que quando entrei aqui pela primeira vez, li aquele Salmo 118 ali, 19, mas após o 19 há o 20, né? O 20. E eu lembrei de uma vertente judaica. Não podia esquecer desse detalhe. Vertente, um ponto de vista judaico. Pegam aquele verso ali. Tem alguns judeus que pegam aquele verso ali, 118 e 20, que diz assim: o justo entrará pela porta do Eterno. Veja bem, preste atenção. O justo entrará pela porta do... O justo, não importa a nação. Aí ele pega aquela passagem ali e quer trabalhar em cima de uma teologia que diz o seguinte: os filhos de Noa, ou Benei Noa, não são obrigados a guardar as festas nem os Shabat.
Por que eles dizem isso? Porque eles alegam o seguinte: não importa a nação onde ele está, não importa o Deus que ele busca, não importa as tradições, importa que ele é justo. Podemos aplicar isso no dia de hoje. Uma pessoa faz parte de uma religião e ela, no entanto, ela adora os seus deuses, isso no ponto de vista bíblico. E ali ela agora vai, ela é uma pessoa boa, carinhosa, ela ajuda, ela coopera com seus vizinhos, ela socorre os seus vizinhos, preste atenção nesse detalhe, socorre os seus vizinhos, ela ajuda os seus vizinhos, socorre o pobre, os necessitados. Mas veja bem, a quem ela atribui essas qualidades, essa virtude? A ela mesma. E quando alguém diz, não importa o Deus que você serve, e quando alguém diz, não importa a cultura que você tem, não importa se você está no Natal, se você está no Ano Novo, se você está na festa junina, não importa, importa que você é justo. Qual é o conceito de justiça que a Torá ensina? Quando fizeram uma pergunta a Yeshua, é lícito pagar imposto a César? O que Yeshua disse? César que é de César. E de a Elohim? De Elohim. Aquilo que fere a Torá, você não deve praticar. Amém? Então, veja, aquilo que fere a Torá. Então, joga por terra essa ideia que não importa a cultura que você tem, não importa onde você esteja, não importa a festa que você celebra, importa sim. Importa sim, porque essas festas, o Shabat, estão na eternidade. Estão na eternidade. O livro de Hebreus é bem claro, na tradução Almeida não te ensina isso, fala um dia de descanso, resta um dia de descanso. Mas na Bíblia mais aproximada diz, resta um dia de Shabat para o povo de Elohim. Está lá no futuro isso, né? Está lá no futuro isso. Então eu não posso brincar. É isso. O rei do Egito não conhecia essas coisas. Irmãos, Dilma Rousseff não conhece essas coisas. Quando lá na Assembleia, quando foram lá definir a questão da Palestina, ela assina lá o documento declarando que o Brasil é pró-Palestina. Todas as famílias da terra é pró-Palestina. E nós estamos na internet, né? Eu não sou pró-Palestina e não odeio Palestina, muito pelo contrário. Eu amo e oro todo dia pela manhã. Pelas nações em guerra, a Rússia, a Ucrânia, as nações que estão em conflito. Mas veja bem, temos que entender isso muito bem entendido. Por isso a importância da Torá. E Yosef era descendente de Sem. Na verdade, Cã e Jetfé, a gente sabe que Jetfé deu origem à civilização europeia, né? E Cã deu origem à civilização, daquelas civilizações ali da África. E por que não falar dos continentes todos, né? Então, mas esses continentes, Jefé e Cã, precisam se submeter a Sem. No livro de Gênesis 9:27, submeta a Sem. O rei do Egito vai se levantar aqui, irmãos, e esse rei não conhecia José. A gente pode aplicar no dia de hoje. A Dilma Rousseff não conhece Yeshua. José aqui, no contexto aqui da Torá, está tipificando Yeshua claramente. Foi amado pelo pai, Jacob, foi desprezado pelos seus irmãos e foi honrado pelo Eterno. A mesma coisa aconteceu com Yeshua. Amém? Quem crê, diga amém. Mas veja, temos que aplicar isso, fazer essa colocação e nos despertar que a Torá hoje nos ensina que não só o rei do Egito naquela época, mas hoje o mundo não conhece Elohim. Por isso que o mundo espiritual não brinca. O mundo espiritual sabe, irmãos, presta atenção aqui, eu preciso entender isso, é isso que me deixa vivo, né? Vivo e isso me deixa inserido dentro de um propósito, e alegre, e pulando. Às vezes as pessoas lá, eu tenho até as 12. Às vezes as pessoas, 12, né? Também. As pessoas, às vezes, me chamam um pouco de louco, né? Porque eu saio na rua pulando, mas é de alegria, né? É alegria. Mas veja, o mundo não conhece o mundo material, mas o mundo espiritual conhece. Sabe muito bem quando ali
Isaac foi empreitar uma bênção sobre Jacó, antes de ir para Padã Arã, mesmo fugido por causa de Labã. Alguém lembra um dos pontos dessa bênção que ele empreitou sobre Jacó? Alguém lembra? Alguém lembra? Veja bem, olhe esse detalhe aqui, irmãos. Esse é o problema. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente relaxando. Tem muita gente não se importando com as escrituras, deixando de ler, de estudar. Veja só, esse detalhe é importante. Antes de Jacó partir para Padã Arã, dentro de um propósito do Eterno, Isaac vai empreitar uma bênção. E um dos itens dessa bênção vai ser que as nações se curvem diante de você. Os povos te sirvam. Que as nações, veja, o rei do Egito, na época de Jósef, não sabia disso. Esse que não conhecia. De início, o que recebeu Yosef, sim, entendeu. E foi abençoado, entendeu. Mas esse agora aqui, Yosef já havia morrido com seus irmãos, ele não conhecia, ele não sabia desse detalhe, o mundo não sabe desse detalhe, e quando você entra na consciência da Torá, sem muita preocupação, o mundo espiritual começa a caçar você. Começa a caçar você. Por isso tem muita gente com problemas, porque tem a Torá, tem a consciência da Torá, mas não toma uma posição. E o mundo espiritual não brinca. Virá. Por isso lá no livro de Isaías 40, aplanai o caminho, tirai os obstáculos, para que a glória do Senhor seja resplandeça. Pode parecer um detalhe sem muita importância, mas é de muita importância. Quando você conhece o Shabat é uma revelação, irmãos. Eu já preguei para um concílio, uma convenção de quase 50 pastores e não entenderam nada. Não entenderam nada, porque isso não vem isso depende do coração que esteja numa posição humilde, simples, para entender. Por isso que naquela multidão de pastores, eu ali com uma dificuldade grande, e alguém chegou assim, pastor, mas Jesus trabalhou no sábado. Mas o Senhor me deu uma sabedoria tão simples, o Senhor disse assim, aí eu disse assim, vamos discorrer as escrituras, vamos ver se a gente consegue pegar Jesus com uma vassoura na mão, num sábado. Vamos ver se a gente consegue pegar Jesus com um fardo, sei lá, de alguma coisa num sábado. Não existe isso. E ali cessou também essa questão de que se cancelou ou não. Mas o pai trabalha até agora. Sim, esse trabalho não é labor, filho. É ato de misericórdia. Porque no Shabat há a cura, a libertação, a santificação. Sim ou não? Sim. Então, sábado, o trabalho do Shabat não tem nada a ver com o labor. Você não pode criar nada no Shabat. Isaías 58, verso 13. O Shabat foi feito para reconhecer o Criador, prestar uma homenagem de 7 dias, engrandecê-lo, louvá-lo, bendizê-lo e reconhecê-lo a cada Shabat, amá-lo, lógico. Mas todo dia nós acordamos, sim, pela manhã para louvá-lo, para engrandecê-lo, mas o dia específico para adorá-lo, o dia separado, o dia dedicado somente para o Eterno, é o dia de hoje. Isso o rei do Egito não conhecia. Isaías 56 é um outro problema dos nossos irmãos. Eles dizem que ali, quando Isaías disse aquilo ali, foi para os estrangeiros fora das portas de Israel. Mas ele esqueceu do capítulo do verso 7. Esqueceu do verso 7 ali, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Em algumas versões, todas as línguas. Ali fala sobre um período ali, que a gente vai passar aqui na terra. Aí vem um mundo vindouro depois e tudo uma bênção. Mas veja bem, irmãos, eu tenho pouquinho tempo. Eu queria frisar aqui a questão aqui, ainda, do capítulo 1, verso 8,
de que então subiu um novo rei, ele não sabia nada a respeito de Iosif. A capacidade e riqueza começaram a chamar a atenção dos egípcios. Veja bem, a capacidade, repita assim, a capacidade e a riqueza começaram a chamar a atenção dos egípcios. E estes se enfastiaram por causa dos filhos de Israel. Olha só, se enfastiaram, começaram a se tornar aborrecidos. E até botei aqui, enfastiado, é mesmo que expressa fastio, que não tem apetite, enjoado, está repleto de tédio e aborrecido. Entediado ou aborrecido. A partir do momento que a gente começa a lidar com as coisas espirituais e exercer essas coisas, o mundo começa a nos aborrecer. Lá no Rio de Janeiro, irmãos, preste atenção, mas o mundo em si, mas o mundo espiritual também. Porque, por isso, há pouco tempo a gente falou sobre a questão da guarda do Shabat. Hoje é sábado, eu estou em cima de uma prancha de surf. Hoje é sábado, eu estou numa asa delta. Hoje é sábado, eu estou pescando. Hoje é Shabat, eu estou, não sei, eu estou fazendo uma construção. O mundo espiritual não brinca. Não brinca. É que o tempo é curto. Mas vai chegar uma hora mais tarde. Esse texto fala sobre o nascimento de Moisés, essa porção. Fala sobre o chamado de Moisés nessa porção. E no chamado de Moisés, o nascimento de Moisés foi uma forma milagrosa, né? O livramento, capítulo 2. Capítulo 3 fala sobre o chamado de Moisés. O Eterno chama Moisés para uma missão e de início ele se sente incapacitado. Eu tenho a língua pesada, que nem o pastor Isaac, né? Tenho a língua pesada. Eu engasgo, Senhor, né? Amém. Mas eu já disse que eu tenho uma grande vantagem sobre muita gente, né? Uma grande vantagem. Quando eu digo para minha esposa, eu amo você, enquanto você diz eu amo para sua esposa, eu digo 2 vezes para ela, eu amo. Essa é a grande vantagem. Então, veja bem, e Moisés se sentiu incapacitado, né? Nós não podemos nos sentir incapacitados. Eu mesmo, Isaac, humanamente falando, não sou incapacitado, né? Chegar aqui nesse púlpito, irmãos, né, para poder falar sobre as coisas espirituais, eu digo isso de uma forma séria, com responsabilidade, isso traz um certo temor. Não sei se vocês perceberam, eu estava até um pouco tenso. É porque a gente fica preocupado em chegar aqui e falar algo da própria carne, né? Então, a gente fica preocupado. Mas Moisés foi chamado para uma grande missão. Se sente incapacitado. E depois, mais tarde, Moisés sai diante do Senhor, já assumindo essa missão para poder pregar, para exortar, para dizer para Faraó que deixasse o povo sair. Tem um detalhe ali, que eu vou falar aqui rapidamente, que eu queria passar, que Moisés deixa de cumprir com um mandamento. Deixa de cumprir com um mandamento. Alguém lembra? O anjo vem para matar Moisés. Dentro desse contexto aqui também, eu queria passar isso para vocês, o perigo de eu ter a consciência da Torá, o perigo de eu ter a consciência da Shaharit, da Merá, o perigo de eu ter a consciência dos mandamentos e não cumprir, e não se preocupar. O nome de Hashem, Shem é nome, né? E isso aí nos revela algo assim de grande responsabilidade, porque o Eterno, ele é santo e é responsável. Ele vai cumprir com os seus propósitos. Está ordenado um povo para a eternidade. E esse povo tem responsabilidade. Então ele vai sair sem cumprir com o mandamento. Deixa de circuncidar os filhos. E o anjo vinha para matá-lo, mas a sua esposa vem e chama ele de noivo sanguinário. E lança sobre os pés dele a carne dos prepúcios. É um ponto que eu queria frisar aqui para nossas vidas, essa responsabilidade. Mas veja bem, se enfartearam. Então, quando nós começamos de fato a andar nos caminhos do Senhor, buscando em cumprir com os seus mandamentos, se esforçando em fazer a sua vontade, de fato ocorre esse levante mesmo, né, para nos impedir de andar. Vamos aplicar nos dias de hoje aqui, né?
Vocês acham que essa obra toda aqui, todo esse trabalho, né, isso aí, não houve levante, sim ou não? Houve levante, espiritualmente falando, há levante ainda. Ainda, porque não conhece. Lá no Rio foi nos dado, o Senhor nos sinalizou uma grande obra, né? E nos aponta, né, para que a gente possa estar restaurando uma sinagoga que desde 1970 não se faz um serviço ali. Já tentaram fazer por meios políticos, mas não conseguiram. O Eterno disse, isso não se dará por meios políticos, isso vai se dar pelo meu espírito, pela minha vontade. Mas ao mesmo tempo, veja bem aqui, irmãos, eu vou fechar aqui com um detalhe muito importante. Essa porção ela é grande, né? E ela aqui, Faraó vai subjugar o povo de Elohim para cumprir aquilo que o Senhor disse lá para Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que ele ia crescer muito, ia se multiplicar, a sua descendência ia se multiplicar, mas também a sua descendência estaria sendo subjugada. O que vai acontecer agora aqui em Shemot capítulo 1. Mas essa questão de restauração, essas lutas, essas batalhas que a gente sofre no dia a dia, por assumir uma posição para o Eterno, e essa posição tem que ser tomada sem medo e sem preocupação, porque medo sentiu Jacó. Preste atenção nesse detalhe. Eu vou fechar aqui. Né? A porção, ela fala sobre aqueles que não conhecem o Eterno. O mundo não conhece o Eterno. E esse mundo, o Taná, as Escrituras, todas as Escrituras dizem que esse mundo será destruído. O Eterno diz, eu destruirei as nações porque elas não me ouviram. E a gente não pode brincar. Nós estamos no Brasil, estamos num país que não conhece o Eterno. Assim como na época de Shemot, capítulo 1, verso 8. O rei não conhecia, e as autoridades de nossa nação não conhecem o Eterno. Por isso que promove essas festas pagãs aí todas. Por isso que impulsiona as pessoas, incentiva as pessoas a compartilhar disso, que é isso que mantém os cofres públicos. Né? Isso que mantém a elite lá em cima. Uma pequena camada manipulando com a massa. As festas bíblicas são diferentes. Levítico 16, o Eterno diz, não compareça diante das minhas festas de mãos vazias. Não precisa você pagar. Né? Você vai agradecer lá. O que você plantou e colheu durante todo aquele ciclo. De peça a peça, de Shavuot a Shavuot. Mas vamos fechar aqui eu queria fechar com Gênesis 46. Nós estamos para vencer uma luta tremenda. Agora, lá, né, foi proposta. Eu queria que vocês orassem, né? Porque está apontando um trabalho lá no Rio. Uma sinagoga, ela está em ruínas, e eu lembrei de vocês aqui na luta, por isso que eu estive aqui alguns anos atrás, né, para fazer parte dos atos proféticos. Isso, é para que a minha musculatura espiritual fosse fortalecida. Sim, eu entendo assim, e sou muito humilde de me submeter a esses propósitos. Porque a gente vai aprendendo, vai vendo, então é assim. Lembra quando eu tive aqui uma outra vez, diz, olha, eu não faria isso aqui se o Eterno não nos impulsionasse. E agora eu sinto em fazer atos proféticos lá no Rio. Agora sim, amém, né? E quem iria lá para o Rio, se eu convidasse assim, para poder nos ajudar nessa luta? Quem iria? Não tenha medo do Rio de Janeiro, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Rio de Janeiro é de Hashem. A Vila Kennedy está totalmente pacificada. A pastora lembra disso, né? Era metralhadora na esquina, era fuzil, e aquilo nos ofendia, né? Aquilo nos deixava numa situação, mas também nós não cessávamos de ungir as ruas, sacrifício da manhã, toque do shofar, direto, e certo dia o Eterno disse assim, farei da Vila Kennedy um vale de Brahot. Aí o Vale de Brahot, ela está no vale mesmo, tem morro para lá e para cá, ela tem entre umas montanhas. Eu digo, a Vila Kennedy, é essa Vila Kennedy. Ok, passaram-se um pouco de tempo, veio a pacificação para a Vila Kennedy.
Quem é a Vila Kennedy? Um bairro insignificante do ponto de vista do Rio de Janeiro. Mas lá estava a Torá, lá estava o shofar, lá estava um povo que o Senhor reconheceu o seu povo, lá dentro. E hoje a Vila Kennedy é abençoadíssima. Acabou com tudo aquilo, pastor. Se existe, existe, lógico que existe, mas não de uma forma ostensiva, de uma forma bem indiscreta. Mas não se vê mais o que se vê. E eu passo pela rua e digo, cadê vocês, entidades? Cadê vocês, entidades? Onde estão vocês? Entidades. Vocês não diziam que iam dominar todo esse local? Pois em nome de Yeshua, esse local é de Hashem. Então não tenha medo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é do eterno. Vamos fechar lá então, irmãos? Eu já estou 4 minutos já além do que, se deixar eu vou até as 4. Se deixar, sim, já está ali, ó. Deixar eu vou até as 4. Olha lá, então lá. Versículo, como eu gostaria de discorrer toda essa porção, mas vamos pelo Espírito e vamos pela ordem e decência, né? Mas como eu gostaria. Vamos lá. Capítulo 46 de Bereshit, verso 1. Israel levou consigo tudo o que possuía na jornada. E ele chegou a Beer-shefa e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai, Yitzhak. À noite, em uma visão, Adonai chamou Israel, Jacove. Ele respondeu, aqui estou. E ele disse, eu sou o Senhor, o Elohim de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Não tenha medo. Veja, irmãos, por que Jacó estava com medo? Ele não ia em encontro do seu filho? Não estava alegre? Nós sabemos que dentro de uma contextualidade, de acordo com Gênesis 15, 13, ele estava para... Abraão temeu, Isaac temeu esse mesmo processo de Shemot, esse subjugar agora do rei para com os filhos de Israel. Os patriarcas temeram, e Jacó temeu também, antes de descer para o Egito. Será que essa eu sou, vamos dizer assim, eu vou usar aqui um termo, será que vai ser na minha etapa que nós vamos entrar em escravidão? Mas qual foi a palavra que o Eterno deu para Jacó? Qual foi o consolo que o Senhor deu para Jacó? Jacó, não temas. Sabe por quê? A única palavra de consolo que o Senhor deu para Jacó: não temas, porque eu descerei contigo. Não temas. Subir. E Yosef vai fechar os seus olhos. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é a única palavra de consolo que o Senhor deu para Jacó: não temas. E essa palavra o Senhor ele me deu na porção passada. Não temas, porque o exílio é inevitável. O que o Eterno está querendo dizer para nós aqui, para todos nós? O sacrifício é inevitável. Veja, as orações é inevitável, precisa ter. Veja, todo um sofrimento será preciso para que vocês possam atingir o objetivo de Hashem. Então, da mesma forma que o Senhor falou com Jacó, Ele falou conosco nesta manhã também. É inevitável. O sofrimento, as tribulações são inevitáveis. Tem que acontecer. Ninguém vai, irmãos, herdar a vida eterna em nenhum lugar na Bíblia, nos ensinando que todos aqueles que são enxertados, que se convertem a Yeshua, passam a ter uma vida só de tranquilidade. O sofrimento, as aflições, as lutas, as batalhas são inevitáveis. Eu estou indo para uma luta muito grande. O Eterno falou comigo, olha Isaac, é inevitável o sofrimento. Foi a palavra, uma única palavra de consolo que o Senhor deu para Jacó: não temas. Somente isso. Que a luta que o Senhor nos abençoe. Queria só fechar aqui: o mundo não conhece o Eterno, mas nós, pela misericórdia, conhecemos. Amém? Precisamos prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Em nome de Yeshua. Eu agradeço pela oportunidade. Tá. Amém. Pega aquela minha. Amém. Eu posso fazer uma
com uma oração? Não, daqui. Aqui. É o meu caderninho. Amém. Nós vamos estar assim, eu vou estar fazendo uma oração, pastor. Eu posso estar? Orando? Amém. Vamos estar assim, orando, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade que eu tive, né, pelo próprio Eterno, pelo convite também, né, da pastora Sandra. E eu quero dizer para vocês que nós amamos muito vocês. Estamos ali todos os dias, nós não esquecemos de incluir vocês nas intercessões. Nós sabemos da luta. Eu queria que vocês também orassem por mim também, que continuassem orando, porque a luta tem sido muito grande. Quando se faz a obra com interesse político, econômico, é uma coisa. Quando se faz a obra conforme ali Moisés disse, nunca servisse o povo com as minhas ambições próprias, né? Isso é uma outra coisa. Requer sofrimento. Então, vamos estar assim, orando. Senhor, muito obrigado pela tua bondade nesta tarde. Muito obrigado pela orientação que o Senhor nos concede, Senhor, em nome de Yeshua. Nós sabemos, Senhor, que está inserido num propósito do Senhor. Isso requer trabalho, desgaste, choro. Requer, Senhor, todo o interesse. Mas venha com o teu Espírito neste Shabat. Continue nos abençoando, Senhor, com a tua força. Nos dê força em nossos braços, em nossas mentes. Conceda o intelecto espiritual de maneira que nós possamos entender a tua palavra. Que nossos ouvidos estejam, Senhor, sensíveis à tua palavra. Quero pedir, Senhor, em favor de cada um aqui presente, possa estar abençoando, fortalecendo, dando às vidas aqui presentes a alegria que eles necessitam, Senhor. Que os momentos do Shabat que restam ainda seja de acordo com a tua vontade. Que possamos estar nos alegrando, usufruindo desse dia de uma forma, Senhor, poderosa. Mas esse usufruir, essa comunhão, seja para a tua honra e seja para a tua glória, em nome de Yeshua. Entrego ali também a Vila Kennedy, Senhor, os nossos irmãos que ali ficaram. Guarde ali os nossos irmãos com saúde. Se ali com aqueles que ficaram na frente de trabalho. Orienta, não permita que nenhum mal venha ali, Senhor. Pedir aquilo que o Senhor tem nos orientado. Em nome de Yeshua. Que seja para a tua honra e seja para a tua glória. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. 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 Yevarech Adonai vesmirecha. Yae Adonai panavalecha. Veruneka. Is Adonai panavalecha. Vesemlecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te dê shalom, te dê a paz. Amém. Baruch Hashem.